Oi, gente. Meu nome é Quiva. Eu sou estudante de português 107. Hoje eu vou entrevistar Juliana Fleury para o programa Perspectivas da Lusofonia. A Juliana possui um MBE, mestrado em Economia Empresarial, pelo Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E tem especialização como executiva em estratégia de impacto social pela Universidade de Pennsylvania. Juliana mora no Rio de Janeiro. Ela tem uma filha, Maria, que está no terceiro ano na Princeton. Juliana é a CEO voluntária da Associação pela Saúde Emocional de Crianças, ASEC, uma organização dedicada a melhorar a saúde emocional de crianças no Brasil. Oi, Juliana, tudo bem? Olá, Quívia, muito obrigada, obrigada a todos que estão ouvindo esse canal em português, né? Somos uma comunidade muito pequena, mas somos fortes. Uhum. Por que você se envolveu com a ASEC? Olha, é uma história um pouco acasos da vida, né? Eu passei quase 15 anos sem filho e a Maria veio depois de 10 anos de tratamento, e então eu comecei eu já era uma executiva em outros setores e fiquei muito encantada por esse desafio do educar. E, coincidentemente, conheci numas férias um pessoal que estava trazendo para o Brasil um programa chamado Zips Friends, que tem 33 países do mundo, e eles tinham acabado de fundar essa associação. Como eu estava em outro trabalho, eu falei, olha, eu não sou psicóloga, não tenho nenhuma formação nesse tema da saúde emocional de criança, mas é um desafio, já olhava isso em 2004, e eu resolvi me tornar uma voluntária, como eu podia ajudar? E aí eu comecei a envolver e hoje me tornei uma CEO em 2018. As estradas da vida nos levam muitas vezes, né? Você tem formação em arquitetura, negócios e impacto social. Como seus estudos ajudaram a liderar esta organização? Bom, isso é bem interessante falar, né? Porque eu fiz uma caminhada muito diversa, né? Mas tudo que eu fiz, todos os meus passos se somam hoje para que eu possa desempenhar esse papel de CEO de uma organização e liderar o movimento que a gente lançou recentemente com o Google, que é o Movimento Saber Lidar, de promoção de saúde mental. Hoje, eu acho que é fato de que, muitas vezes, onde você se forma não é o caminho final onde você chega. E aí, toda a minha experiência é liderar equipes. Então, a despeito que antes era arquitetura, urbanismo, eu sempre liderei grupos, projetos, trabalhos, ou seja, colocar a mão na massa para que isso pudesse se realizar. E aí, quando do desafio, depois, né, da chegada da Maria e da minha decisão de mudança de caminhar, eu fui me especializar no terceiro setor, que é hoje onde estão as ONGs. E aí conhecer melhor esse negócio, né, e aí os desafios de impactar, né, criar impacto social nas nossas missões, nos nossos propósitos, né, me fizeram ir à UPenn fazer esse programa para executivo. Então, tudo hoje eu utilizo o meu lado criativo, eu estou sempre criando novas estratégias. Então, assim, né, começar uma jornada num ponto e nos caminhar, né, para outros, mas eu lidero uma organização que é baseada em ação de psicólogos, psicopedagogos, com metodologias baseadas em evidências. Então, e sou hoje também membro do board de Partnership for Children, que é uma organização na Inglaterra que cuida disso. Então, tudo se somou, Vivian. Os países brasileiros apoiam esse tipo de trabalho. O que você diria às pessoas que não acham que a saúde emocional é importante? Olha, hoje dificilmente uma família possa achar que isso não seja importante. Quando eu
me voluntariei, a SEC foi criada em 2004, eu me voluntariei em 2005 para 2006, muitas vezes a gente chegava em uma escola e a diretora dizia, não, nós não precisamos desse tipo de programa de desenvolvimento de soft skills, né, de habilidades para a vida, porque as crianças aqui não têm problema, todas as famílias são tranquilas, vá, né, nas favelas, nas comunidades onde tem vulnerabilidade, e o que acontece? Ao longo dessa trajetória de 16 anos praticamente, o mundo ficou mais complexo, né? As famílias estão passando agora, então, na questão da pandemia, muitos desafios, né? E aí a questão emocional e a questão da saúde mental, ela é crucial para a nossa felicidade. Então, a todos os pais que muitas vezes achavam que, né, a criança está no quarto trancada porque é frescura, ou que há uma autolesão e que isso é para se mostrar, né? Eu acho que hoje os índices estatísticas no Brasil de suicídio e de autolesão preocupam muito a população. E aí, com a pandemia, a questão da ansiedade, da depressão, está fortemente atingindo as crianças e os adolescentes. Então, não tem mais como não olhar para isso, né? Eu diria para eles que se eles não estão olhando, é preciso começar a olhar, começar a agir. Você... como a pandemia mudou as necessidades emocionais de crianças no Brasil? Como elas são afetadas pela quarentena? Bom, no início, acho que nós e todo mundo, quando nós nos refugiamos dentro, né, do nosso isolamento social, as crianças acharam que eram férias, né? E aí, acho que tinham um olhar de que vamos aproveitar esse momento com os pais. Então, as crianças e os adolescentes, os jovens, cada um foi afetado de alguma forma. E as crianças felizes, às vezes, por estar no mesmo teto com os pais, né, oportunidades que às vezes não tinham, porque os pais estavam sempre trabalhando fora, né, mas o alongamento da pandemia trouxe várias questões, sejam para as famílias de alto poder aquisitivo, de baixo poder aquisitivo, onde o dinheiro acabou, né, onde começaram alguns conflitos, então estar debaixo do mesmo teto, isso passou a ser um desafio da convivência, né, de famílias que não estavam acostumadas a conviver 24 horas e muitas vezes em ambientes pequenos. Então, isso tem sido, né, esse alongamento da pandemia tem trazido um esgotamento a todos, né, tem trazido um cansaço, né, e aí é que surgem todos os problemas, né, que se deva ter atenção na saúde emocional, e a gente, né, entende que os desafios né, que nós estamos sendo colocados é novo para todo mundo. Então, nós, no Brasil, nós como comunidade global, né, e aí esse cuidar, né, dessa atenção, né, do bem-estar, né, e da saúde emocional é fundamental. Eu não sei se você me perguntou sobre o desafio da pandemia do ponto de vista da SEC, do desafio, mas foi mais sobre esse tema mesmo, né? Você acha que eu respondi a sua pergunta? Sim. Sim. Como a ASEC está atendendo a essas necessidades, ao mesmo tempo priorizando a segurança durante a pandemia? Olha, quando houve realmente o lockdown no Brasil, a gente foi, como todo mundo, para o mundo virtual. Então, a SEC não tinha, todas as suas ações eram presenciais. A SEC nasceu fazendo formação de educadores e de pais, famílias, né, fazendo uso dessas metodologias baseadas em evidências, que são, né, ferramentas globais, como Amigos do Zip, Amigo do Maçã, Passaporte Habilidades para a Vida, e essas formações eram presenciais. Quando a gente teve que tornar isso, acesso às pessoas, aos educadores, às escolas, virtual, a gente, né, contratou o Zoom, e inicialmente a gente começou a fazer também momentos de acolhimento. E aí é muito interessante porque hoje a gente tem
um movimento e algumas ações que são bastante humanizadas, eu diria assim, né? Não, claro, não é sempre, né, como o presencial, onde você pode abraçar a pessoa. No Brasil, a gente tem muito essa questão do abraço, do contato físico, né? Que as famílias, que os professores sentem muita falta, né? E as crianças também, né? Com seus professores, mas a gente criou estratégias. Eu acho que aí a criatividade brasileira, nós somos muito criativos. E aí muitas vezes com pouco recurso, né? Porque nós não somos um país rico. E a capacidade dos professores em nós criamos uma série de ferramentas de resiliência, de exercícios e brincadeiras e coisas que a gente foi passando para os professores para que eles tivessem, para também os pais, né, para que eles pudessem estar com as crianças. A gente teve um apoiador que foi muito interessante da Pampili, que é uma fábrica de sapatos de crianças que nos apoia, e eles criaram uma plataforma em menos de 3 semanas, criaram voluntários, que nós treinamos os voluntários psicólogos, e eles foram atender 3 crianças a cada vez com roteiros de como se sentir melhor, o que está passando na pandemia, o que você está fazendo de bom. Então, criar uma conscientização, uma awareness das crianças de que elas podem buscar estratégias para poder se sentir melhor, a despeito de não estar indo para a escola e encontrando os amigos. Então, foi uma revolução, eu diria assim. Hoje a gente está consolidando alguns aprendizados muito importantes. Por causa da pandemia, há muito trabalho online na internet. Como o fosso digital impactou seu trabalho durante a pandemia? Um pouco o que eu comentei, né? Por exemplo, eu vivo no Rio, a sede da ASEC é em São Paulo, e a gente tem atuação no Brasil todo. Então, a nossa equipe, então tem gente em Santa Catarina, que é um estado do sul do país, né? Tem gente em Belo Horizonte, gente no interior de São Paulo. A gente já tinha um costume de estarmos né, no Skype, mas não até no vídeo, era mais, né, na fala, em telefonemas e tudo. E aí, a partir daí, a gente começou a criar uma série de estratégias. Por exemplo, esse programa, o Amigos do Zip Online, que é para crianças, né, do ensino fundamental 1, que seria crianças de 6 a 9 anos, né? Esse programa, a gente rapidamente começou a fazer uma série de atividades para poder dar para o professor, né, fazer a formação dele online, para que ele também possa ter o acesso às crianças. Acontece que no Brasil, a gente tem criança que acessa vídeo, criança que só acessa ao chat e criança que não acessa a nada. Porque aí a gente criou estratégias com as redes de escolas para levar material impresso, e os pais de zona rural ou de outros lugares que não né, com condição financeira, que não tinham condição de ter vídeo ou chat, poder fazer a busca desses materiais. Então, a gente teve que ampliar, o trabalho foi triplicado, porque a gente criou, antes a gente tinha um modelo de atendimento, né, às escolas, a formação dos professores para atender as crianças e as famílias. A gente teve que multiplicar isso da forma, né, mais criativa e menos custosa possível para acessar a todos eles. O Brasil é um país muito diverso. Algumas crianças, por exemplo, LGBTQ crianças com necessidades especiais, crianças indígenas, elas têm necessidades emocionais únicas. O que a ASEC faz para garantir que seus programas ajudam crianças de todas as origens? Isso, então, está na base dos nossos programas. Muito interessante essa pergunta, porque realmente, para além dessa diversidade, a gente tem diversidade de contexto. Você tem crianças de alto poder aquisitivo, né, do lado de crianças
que moram em comunidades onde nem tem água e esgoto, né? Você tem que vão para uma escola que não tem quase condição, e aí você tem a diversidade não só de gênero, de local onde mora, de renda, como de racial. Eu incluiria aí, Cuívia, um segmento das crianças negras, né, que no Brasil as estatísticas de morte de jovens negros é gigantesco. Né? Então, hoje, a gente sempre olhou o Brasil como um país que fazia uma dominação gigantesca por essas diversidades, né? Então, assim, as comunidades indígenas, todas elas. No bojo do nosso, no core, no coração dos nossos programas, ele está, né, o aceitar a si mesmo. Então, todo o passo do cuidar de si, do saber lidar, que é esse movimento que a gente lançou, né? Os nossos programas trabalham com o conceito do to cope with, saber lidar com as dificuldades. E o saber lidar, né? O meu bem-estar é diferente do seu, que é diferente da Maria ou de qualquer outro estudante que está nos ouvindo. Então, buscar essas estratégias internas de saber lidar, o que faz bem para mim nesse sentido, desde que não me prejudique e prejudique o outro. Então, esse desafio, as crianças como um todo, a gente, nas formações dos educadores, a gente, quando começou em 2004, a gente tinha esse desafio de quebrar o paradigma de que o professor achar que ele tinha, que aquela criança tinha que agir da forma que ele achava. Então, a fala diretiva é algo que a gente busca desconstruir, né? O que você faz para se sentir melhor? Quem sabe, não sou, né, não sou eu, vai lá, bebe água, fica calmo, porque você está nervoso. Então, a nossa educação ela é muito diretiva, o mundo é muito diretivo. Para você ter sucesso, você tem que fazer isso, 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 mas os caminhos são diversos. E eu acho que a coisa mais inclusiva que há hoje, né, no mundo, né, tudo que a gente pode dar de legado é fazer perguntas que desarmam, né, essa diretividade. Né? O que você pode fazer por você? Criando filtros positivos. Então, as crianças, né, a gente tem salas de aula com crianças com necessidades especiais, onde muitas vezes o professor tentou dar a solução para incluir aquela criança, e as crianças se rebelaram e disseram, professora, você está dando mais atenção a ele do que a gente. Vamos fazer o seguinte, a gente dá atenção a ele e você dá atenção a todos nós. Então, é surpreendente quando você liberta e dá oportunidade para as crianças. As crianças conseguem ser resilientes, as crianças conseguem buscar estratégias diversas de saber lidar com as dificuldades. Basta motivá-las, né? E aí, os programas da ASEC, o Amigos do Zip, que é esse Zips Friends, que está em 33 países, Apple's Friends, e o Passaporte Habilidades para a Vida, foi criado no Canadá, veio para o Brasil em 2016, eles são justamente isso, é olhar a dificuldade, buscar algo que faz sentir melhor, que faz sentido para mim, e eu me comprometer com as consequências. Então, usar os filtros, né, do saber lidar. Então, o respeito ao outro, se eu tenho um coleguinha que né, que tem sinais que é LGBT, por que não? Ele é gente, ele sabe, ele tem as mesmas necessidades. Então, assim, a gente vê no Brasil foi feita uma legislação anti-bullying. Né? Mesmo assim, a gente tem escolas metralhadas por jovens que sofreram bullying e saíram da escola com ódio, rancor, onde a escola vira uma prisão e não um lugar de prazer. Né? Exatamente, respeitar essas diferenças. Então, as crianças aprendem, né, que o outro tem voz, dar voz a essas crianças, né, e poder, de alguma forma, criar, né, a nossa visão por uma sociedade solidária e feliz. E aí, como você consegue, né, construir solidariedade e felicidade hoje, né, que já virou índice, né, o FIB, né, igual ao PIB. Então, assim, a SEC, né, tem esse olhar que muitas vezes foi desprezado, mas eu acho que o mundo está nos levando a enxergar que é esse o caminho, né? Respeitar as diversidades. Sinto muito.
Tem alguma coisa que eu não perguntei e que acha importante falar aqui? Bom, eu, como mensagem, né, para todos que nos ouvem, eu deixo, assim, a gente acabou de lançar, né, outubro é o mês onde se comemora o Dia Mundial da Saúde Mental, né, no dia 10 de outubro. E nós lançamos uma campanha aqui no Brasil, né, que se chama Eu Cuido de Mim, que tem a ver com tudo o que eu falei. Na medida onde eu acho que a maioria das pessoas que estão nos ouvindo talvez tenham entrado num avião e sabem de que quando tem uma crise, né, ou seja, tem uma despressurização, você tem que pôr uma máscara em você e depois na criança para cuidar dela. Então, cuidar de si mesmo para depois cuidar do outro, esse é o caminho. E aí, buscar estratégias positivas desse saber lidar é fundamental. Se você quiser, depois eu passo o link, né, dessa campanha. Tem um calendário, que é um calendário de convite a cada dia, né, de o que fazer para se sentir melhor, pensar em estratégias positivas. E eu acho que como uma comunidade, né, que está, de alguma forma, conectada, porque hoje em dia a gente está hoje, né, por conta do lado negativo da pandemia, mas o olhar positivo de que a gente pode se falar. Eu tenho feito reuniões com jovens do Quênia, de pessoas da Finlândia, do Paquistão, né, a gente tem uma atuação enorme né, em conexões que a gente está buscando, né, esse novo olhar para a educação, né, e para a saúde mental e bem-estar das crianças, dos adolescentes e dos jovens. A gente acabou de fazer uma parceria com o Unicef, então, assim, a gente entende que cada vez mais, né, a gente está tendo oportunidades de poder compartilhar essa coisa. Não é esse o portal eu vou lhe dar, esse site está saindo do ar, Movimento Saber Lidar é uma iniciativa ASEC, Movimento Saber Lidar é isso aqui. Eu vou colocar aqui o chat, o link do movimento saber, lidar, .org.br. E aí a gente tem a campanha do Eu Cuido de Mim, movimento saber, deixa eu ver se eu estou fazendo certo. Lidar, barra Eu Cuido de Mim. Bom, espero que de alguma forma vocês encontrem a campanha. Isso, esse mesmo. E aí o Movimento Saber Lidar barra Eu Cuido de Mim entra direto. Aí tem no nosso Instagram também, está lá o caminho, né? No nosso Facebook. Então, a SEC Brasil, né? O nosso Facebook é a SEC Brasil, Movimento Saber Lidar. É uma iniciativa. A gente mudou o posicionamento e tivemos o apoio do Google esse ano e lançamos o portal, né? Então, não sei se esse, deixa eu ver se é o que entra aqui, eu já abro aqui, deixa eu ver se tá correto. Movimento Saber Lidar, tem o Facebook, e aí o movimento, nossa, são tantos links, né, nossa, mas tem .org.br barra Eu Cuido de Mim, tá, deixa eu copiar então aqui, é esse mesmo, é esse aqui, ó. Tem que pôr o .org.br Eu Cuido de Mim, que é esse último, tá? Muito obrigada. Esse é o nosso Facebook, exatamente. E esse último é o da campanha do Eu Cuido de Mim, .org.br Eu Cuido de Mim. E aí a gente está à disposição, né? Eu fico muito feliz com essa oportunidade e, né, trocar essas informações e compartilhar esses conhecimentos isso mesmo. Aí, se você passar adiante, descendo um pouquinho aqui no Eu Cuido de Mim,
Isso, esse é o calendário. E aí, o calendário hoje, a gente tem, né, justamente uma perguntinha sobre como você tem prestado atenção às suas necessidades e sentimentos? Que tal fazer isso hoje? E amanhã tem um convite muito bacana. Traga à memória uma lembrança feliz. Lembre-se do que aconteceu e de como se sentiu. E, se desejar, compartilhe essa lembrança com alguém. Né? A gente sabe que as memórias afetivas, né? Memórias afetivas, olfativas, ou seja, dos nossos sentidos, a questão da atenção plena, tem cada vez mais estado em conjunto nesse bem-estar, nessa busca, né, dessa saúde mental, da saúde emocional, nossas e das crianças. Então, é isso aí, um passinho a cada dia. Muito obrigada. Muito obrigada por juntar-nos hoje. Obrigada por falar comigo sobre a saúde mental das crianças no Brasil e o trabalho fantástico que a ASEC está fazendo. Obrigada. E ficamos Ai, aqui. que agradeço. Um ótimo sábado.